Boa noite. Hipertensão, infarto, isquemia, angina, há uma lista de doenças que afetam o coração e a consequência é que mais de 17 milhões de pessoas morrem a cada ano no mundo em decorrência de problemas cardiovasculares. O diagnóstico seguro requer exames como ecocardiograma, Holter e cintilografia. Para evitar o surgimento ou agravamento, são necessários cuidados que vão da alimentação ao exercício físico. Médicos recomendam atenção aos sinais, uma vida menos estressada e também visitas periódicas ao cardiologista. Para falar sobre doenças do coração, contamos no programa de hoje com a presença de Hilton Chaves, professor de cardiologia da UFPE. Fábio Granja, cirurgião cardiovascular da UFPE. E Simone Brandão, médica cardionuclear. Bem, sejam bem-vindos e seja bem-vinda, doutora Simone. Obrigada. Doutor Hilton, no mundo 17 milhões, no Brasil em torno de 300 mil casos, né, de pessoas que morrem, que chegam a óbito por ano. Esses dados do Brasil, eles estão na mesma proporção de outros países ou estamos um pouco mais tendo casos de mortes por conta de problemas cardiovasculares? Respeitando as populações dos países, né, todos os países morrem-se mais de doença cardiovascular do que qualquer outro diagnóstico. Então, AVC e infarto, insuficiência renal, insuficiência cardíaca são as causas básicas que mais matam no mundo. Então, essas 300 mil pessoas que morrem no Brasil anualmente estão nesse bojo desses diagnósticos que eu acabei de lhe falar. Né? Então, comparativamente a outros países... O grande problema é que, por exemplo, o Brasil nós temos mais AVC do que infarto agudo do miocárdio. Já os Estados Unidos, nós temos mais infarto agudo do miocárdio do que AVC. Isso significa uma coisa importante. O americano parece que controla melhor a hipertensão arterial do que o brasileiro. Doutor Fábio, eu já ouvi algumas pessoas falarem que no Nordeste há mais mortes há mais mortes de AVC e que a causa poderia estar relacionada à comida muito salgada, né? A carne de sol, a charque e por aí vai. Pode ter alguma relação? Pois é, como o professor Hilton comentou, o controle da pressão é que determina esse tipo de morte. E certamente esse tipo de alimentação salgada tem relação com esse tipo de problema, o AVC, infarto também, mas principalmente o AVC. Uhum. E aí é difícil você não lembrar logo da hipertensão, né? Tanto é que é o que o doutor Hilton chama a atenção aqui no primeiro momento. É a principal causa de morte ligada a problemas cardiovasculares, doutor Fábio? A hipertensão e outros fatores. Sem dúvida nenhuma, a hipertensão é um dos fatores mais importantes ligados aos problemas, sobretudo os relacionados aos cirúrgicos. Como aneurisma, como infarto, como todos os problemas relacionados ao coração e os outros órgãos do corpo todo. A hipertensão é um grande vilão, grande vilão. Certo. Doutora Simone, todo mundo está suscetível a ter algum problema cardiovascular, né? Então, e aqui no Brasil há uma quantidade grande de pessoas que acabam sendo afetadas por essas doenças. Como você fazer para evitar, né, que seja acometido por esse tipo de problema? É possível você ter um coração sadio do começo até o fim da vida? É possível sim, de acordo com os hábitos de vida e com a genética dessa pessoa, é possível. Mas o grande problema das mortes que ocorrem por doença cardíaca é porque em uma grande parcela dela, ela não avisa antes. Então, o paciente pode estar assintomático e, de repente, apresentar um infarto agudo, ou uma morte súbita, ou um AVC. Então, por isso que a procura ao cardiologista, você sempre tentar ter uma vida saudável para evitar que esses fatores de risco se agravem e levem a pessoa a ter um infarto, ou uma morte súbita, ou um AVC é importante. E aí é que entra os exames periódicos, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre eles também daqui a pouco. Doutor Hilton, a hipertensão é o principal problema e é uma doença silenciosa, não é? Silenciosa e insidiosa. Mas, professora Simone chamou a atenção para uma coisa. Ela falou uma expressão chamada fatores de risco. Hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo e estresse.
Esse é o conjunto de fatores que fazem com que uma pessoa ela esteja propensa a desencadear uma doença cardiovascular. Então, hipertensão é um vilão, como o professor Fábio disse muito bem, porque ela não avisa que chegou. O que é exatamente a hipertensão, doutor? Hipertensão arterial é uma forma arbitrária de a gente dizer que quando a pressão arterial nas artérias assume determinados valores pelo tensiômetro, os epidemiologistas, há muitos anos atrás, mostraram que acima de determinados valores, as companhias de seguro de vida estavam pagando mais prêmios a pessoas que passavam, por exemplo, a pressão arterial acima de 160 milímetros de mercúrio, tá certo? Então, os epidemiologistas disseram, olha, as autoridades americanas, esse fator de risco, esse número do tensiômetro, ele faz uma diferença enorme, porque mata. Então foi aí que no estudo de Framingham, uma cidadezinha do estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, foram vários epidemiologistas para lá para pesquisar quais eram os principais fatores de risco que faziam com que um homem de meia idade americano morresse aos 50 anos de infarto agudo do miocárdio. Então descreveram 3 principais fatores de risco: pressão alta ou hipertensão, tá certo? Tabagismo, o ato de fumar cigarro, e colesterol elevado no sangue. Então, esse trio ternura foi o grande responsável pelo avassalador obituário logo no final da Segunda Guerra Mundial. E de lá para cá, os estudos não pararam. Inclusive, o estudo de Framingham, né, até hoje, estuda-se a prole da prole, entendeu? Para procurar doença cardíaca. Uhum. Antes de começar o programa, o doutor Fábio fez questão de frisar aqui a especialidade de cada um, né? Mas tem alguns aspectos assim que, se a gente deixar na resposta só de um dos convidados, aí os outros ficam um pouco calados. Eu queria levar um pouquinho ainda essa questão da hipertensão e da pressão arterial para o senhor doutor Fábio. Existe um padrão, né, um padrão universal de 12/8, né, que seria o ideal. Esse padrão ainda se mantém? Ele tende a se alterar? Isso vai mudando de acordo com a idade das pessoas? Como é que funciona? Pois é, na verdade isso esse padrão ele modifica de vez em quando. Atualmente modificou novamente o padrão tido como ideal. 12/8 é uma pressão ótima. A gente sabe que pacientes mais velhos não necessariamente devem ter a mesma pressão dos jovens. Por exemplo, uma pessoa de 75, 80 anos ter uma pressão de 15/10 é considerada como normal. E pressões como 9/6 em determinadas pessoas podem ser consideradas normais também, porque não causam nenhum sintoma. Uhum. Quer complementar, doutor? O grande problema é o seguinte: a pressão arterial é uma variável que aumenta com a idade, né? Se você fosse um pigmeu do Congo, a sua pressão aos 7 anos de idade seria a mesma aos 70 anos de idade. Como não somos... Por quê? Né? Porque eles não têm uma coisa chamada fator ambiental. Não comem sal, não comem Burger King, não comem os fast food da vida, os hambúrgueres, etc., que nos dão uma doença chamada aterosclerose. Então, a aborígene da Austrália, pigmeu do Congo, os Bushmen do Kalahari no Quênia, os esquimós no Alasca, né? Então, essas pessoas não sofrem de doenças que nós ocidentais, do mundo ocidental, sofremos, chamada aterosclerose, que envelhece o vaso precocemente. Se você pegar um indivíduo, um pigmeu, um Yanomami da América do Sul, de 7 anos de idade, ele tem pressão de 9/6. Aos 70 anos de idade, esse índio Yanomami, que não toca em sal, não sabe o que é sal, a pressão dele é 90/60 milímetros de mercúrio. Então tá aí, adoece quem quer, né? É um pouco assim, a né? Ou seja, seguinte, quem se condiciona a esse modelo de vida que a gente tem. Mas você poderia me perguntar, professor Hilton, o senhor quer ser um pigmeu do Congo ou quer ser Hilton Chaves, como eu estou agora aqui, dando entrevista para todo mundo ouvir? Eu prefiro ser Hilton Chaves. E comer dos fast foods? De vez em quando. Eu tento evitar. Isso aí eu tento evitar. E certo. Aí para isso precisa fazer um equilíbrio também com outras atividades, né? Doutora Simone, a alimentação acaba exercendo, de fato, um papel muito importante, não é? Para poder a gente ter uma melhor saúde do coração. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso agora, antes de a gente entrar na questão dos exames, pode ser? Sim.
A alimentação é muito importante, com certeza. O que a gente vê aqui no Brasil, e como a gente estava comentando o problema do sal, é que o alimento do brasileiro é um alimento salgado. Então, a gente tem trabalhos mostrando que a média da alimentação brasileira é de 10 a 12 gramas de sal por dia, né? Que o ideal seria em torno de 4 a 6 gramas, ou até menos isso, né? Então, e fora isso, né, uma alimentação gordurosa, uma alimentação com muito açúcar. Então, tudo isso favorece a dislipidemia, que é o aumento do colesterol, e também favorece ao desenvolvimento da diabetes e principalmente da obesidade. Então, a obesidade, quando ela se instala, ela também é um fator, tanto para a doença cardiovascular, como ela também é um fator para a pessoa desenvolver hipertensão e diabetes. Então, entra tudo, desenvolve uma cascata, um circuito ali. Você fica naquele circuito que você tem que quebrar. E a maneira de quebrar é você ter uma dieta, voltar a ter uma dieta saudável e exercício físico. Ou seja, as pessoas não podem achar que o açúcar, ele desencadeia apenas o diabetes, né? O açúcar também, por tabela, acaba afetando o coração. Sim, sim, sim. A diabetes é um dos... A doença cardiovascular, né, é uma das principais causas de morte no diabético. O diabético por si só é uma das principais causas de doença cardiovascular e principalmente da doença arterial coronariana. Então, a gente já categoriza o paciente diabético como um potencial paciente coronariano. Ok, a gente faz um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre doenças do coração.